Olá, Dilis. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes. Na outra coluna, a gente começou a falar como se manter competitivo diante da concorrência. Então, a gente Sim, falou que a pessoa precisa saber quem é o público-alvo, né? Conhecer os seus concorrentes, sim, sim, saber quem eles são. Às vezes nem são da mesma área, do mesmo setor, sim. mas são concorrentes. Qual que é o E descobrir qual é o nosso diferencial competitivo nesse caso, E se né? não tiver, encontrar, E né? se não tiver, encontrar. Exatamente. Isso foi na coluna anterior, que inclusive está no nosso site cbnlondrina.com.br. E agora a gente continua nesse assunto, Perfeito. mas falando em se manter competitivo, um dos quesitos é treinar a equipe. Exatamente. Quando você treina a equipe, em especial para ter um olhar, que a gente fala 360 graus sobre a empresa, Uhum. que é realmente uma compreensão sobre o todo e como que cada uma das atitudes ou cada uma das ações implementadas vão impactar nas demais áreas. Porque com muita frequência, o que a gente percebe? Eu vou resolver a dor do meu setor, mas muitas vezes a pessoa não para avaliar em que isso vai impactar no outro. Então vamos pensar, se um comercial faz uma venda e ele estabelece um prazo de entrega, ele precisa necessariamente ter a compreensão de que isso vai afetar a logística. E que Uhum. muitas vezes vai afetar o financeiro, porque ele também vai ter que ter um valor para poder fazer, bancar, né, essa Não é só o logística. dele, Não né? é só o dele. Uhum. Então, uma das coisas é treinar realmente a equipe com o olhar 360 graus, porque aí a empresa vai se tornando cada vez mais consciente dos seus processos, dos seus impactos e, Uhum. consequentemente, com a possibilidade de se tornar mais estratégica e mais competitiva no mercado. Agora, se não estiver olhando para todas as pontas, é a hora que o processo começa a falhar, que as coisas começam a dar errado, e aí o cliente fica insatisfeito, migra para a concorrência e muitas vezes custa muito mais caro, né, trazer o cliente de volta, se é que consegue trazer, É, porque fez às vezes vai perde, para o né? concorrente é muito bom É. e acaba ficando por lá mesmo, né? E aí, quando você fala dos processos, então, quando faz esse treinamento, consegue perceber também que é preciso melhorar alguns processos. Processos, Cláudia, é um assunto que precisa ser revisitado diariamente. É Uhum. olhar e entender que oportunidades de melhoria que existe. E criar sempre a cultura de melhoria contínua. Não é assim, então a gente aqui trabalha assim e acabou. Não, o que mais pode ser feito? Ou o que o mercado está exigindo? Ou o que eu posso fazer para reduzir custo? O que eu posso fazer para otimizar o tempo? Então, existe sempre uma cultura interna que norteia isso. Se a empresa cria uma cultura de achar os culpados, a empresa não consegue ter esse olhar de melhoria contínua, ela fica muito na caça às bruxas, né? Quem foi que errou? E quando a gente tem uma implementação de melhoria de processo continuamente, o olhar de todos, inclusive de quem está na gestão, quem está na execução, é o que nós poderíamos fazer diferente e que teria gerado um resultado melhor. Essa é uma cultura interna saudável, onde a busca fica realmente para otimizar os resultados e não encontrar os verdadeiros culpados, né? Que muitas vezes é o que acontece Que é no o que dia a acontece. dia. A ideia é sempre agilizar e facilitar para o cliente. O cliente Não e pode hoje em encontrar dia dificuldade. ninguém tem tempo, né? É. E a ideia é cada vez mais você tornar a experiência de consumo, né, do cliente com a sua empresa de uma forma mais intuitiva possível, o mais autônoma possível e ao mesmo tempo mais cuidadosa possível. Então você ter um olhar na perspectiva, mas esses clientes estão sempre com pressa, esses clientes não têm É. paciência, esses clientes. Ok, mas você também não tem quando você é Uhum. paciente, você é cliente muitas vezes em outros contextos. Então, pensar no modelo de negócio que agilize a vida do cliente, que otimize o tempo dele, que ele ganhe realmente tempo e ele consiga ver valor no seu produto, no seu serviço, com o quanto que ele consegue gerar de ganho com essa otimização ou essa facilidade de acesso. O cliente muitas vezes ele desiste de comprar alguma coisa exatamente pela dificuldade de comunicação. Demora para Uhum. responder no WhatsApp, a resposta não é clara, né? Muitas vezes não tem realmente esse olhar de atendimento ao cliente como prioridade. Fica tão engessado, tão preso na regra que foi estabelecida internamente e esquece que a razão de ser do negócio é o cliente. É o Se não tem um cliente. cliente para pagar a conta, esquece, meu amigo, nada daquilo que está acontecendo ali vai fazer sentido. Então, o cliente ele é o principal patrão. É ele quem dita muitas vezes a regra do negócio. Isso não quer dizer, Cláudia, que ele sempre tenha razão. Isso que eu ia perguntar, porque e aquele ditado que o cliente sempre tem razão, é verdade? Na minha percepção, não. Uhum. Ele nem sempre tem razão, mas ele sempre deve ser tratado com respeito e com educação, mesmo quando eu tenho que dizer não para ele. E esse é o ponto. Às vezes o cliente faz uma solicitação que realmente é abusiva ou não é possível.
Mas a maturidade emocional e técnica que o atendente, ou que o profissional tem que ter para dar essa resposta para o cliente, é que faz a diferença entre as empresas de sucesso e que mesmo com um não, o cliente vai recomendar futuramente para outras pessoas, ou daquela empresa que muitas vezes vai ser, né, massacrada ali nas redes sociais, né, ou entre os amigos, na rodinha de final de semana, enfim. Então, a postura emocional que você tem para dar uma posição para o cliente faz muita diferença. E sempre, por mais difícil que seja, responder ao cliente, esclarecer isso para o cliente. E muitas vezes a gente percebe que, pelas dificuldades de posicionamento, as pessoas tendem a fugir, né? É mais fácil num curto prazo fugir, mas custa muito caro fugir das situações do cliente, né? Então, o cliente é o foco do negócio. Tem que ser, né? Sim, a gente Senão tá errado. Então, a gente melhora os processos, treina a equipe para facilitar, agilizar e dar um bom atendimento ao cliente. E essa Aí a gente compreensão de fecha gestão isso. 360 graus. Porque se ele não tiver essa compreensão dos impactos que ele causa, tanto positivo quanto negativo, a chance dele tomar uma decisão que para a área dele é boa, mas para outra área é ruim, se torna realmente muito grande. É interessante isso, né, Adilis? Às vezes a gente vai fazer uma compra básica e você fala assim, não, o vendedor fala, eu te entrego amanhã. Só que ele não consultou. Se é possível, né? Exatamente, se é possível, porque daí não está nem na alçada dele, né? Ele tem que consultar, olha, de onde está esse produto? É possível entregar amanhã? Como é que nós vamos fazer, né? Ou o cliente fala, eu preciso desse produto tal hora amanhã, só que a logística normalmente ela não é tão precisa assim, né? Ela depende de uma série de fatores. Manhã, mas a logística é à tarde. Ou tem uma janela, né, de entrega. Ó, eu consigo te entregar entre 9 e 10 da manhã, ou consigo te entregar das 10 ao meio-dia, né, que a gente chama de uma janela de entrega, onde tem uma flexibilidade, né, onde eu procuro atender o melhor possível o cliente, mas não com exatidão, porque como que você vai garantir numa empresa que tem, de repente, N demandas logísticas, que você vai entregar exatamente às 9h15, que é a solicitação do cliente? E uma vez que você diz que você vai entregar, virou um compromisso. Então, você não é obrigado a cumprir, mas se cumpriu, é obrigado a cumprir. Se prometeu, é importante que você cumpra aquela promessa. Né? Claro. Então, tá aí a dica da Adilis hoje no Gestão da CBN. Obrigada, Adilis. Obrigada. Tem alguma dúvida, ouvinte? Mande aqui pra gente. Pode ser pelo WhatsApp, 3032 1500. A gente repassa para a Adilis, ou mesmo aqui pelo YouTube, o Facebook, ou você pode também mandar um e-mail no pauta@cbnlondrina, como achar mais fácil. Obrigada, Adilis. Ok, sucesso a todos.